boa tarde, pontualmente, 12:30. Boa tarde, seja bem-vindo ao Meio Dia, Catarina. E está programada para essa sexta-feira, amanhã, uma paralisação nacional. E deverá ter adesão, inclusive, de diversos setores aqui de Santa Catarina. Na capital, o Sintraturb já anunciou que o transporte coletivo vai parar na Grande Florianópolis nesta sexta-feira em apoio a essa paralisação nacional. E hoje nós vamos receber aqui em nossos estúdios o prefeito de Palhoça, Camilo Martins, velho. E é claro, você pode participar mandando a sua pergunta através das nossas redes sociais. No futebol, Chape estreia com derrota na Copa Sul-Americana, mas ainda tem o jogo da volta, hein? Esse gol da vitória. E na lateral, o Michael do Avaí fala com a imprensa pela primeira vez e revela detalhes da negociação com o clube Azurra. Surgiu a oportunidade de ter uma conversa aqui com o pessoal do Avaí, porque eu conversando com esse pessoal, meu pensamento era de voltar a jogar futebol. E como eles vão aí abrir as portas para mim, conversando com o Juscelino, a gente começou até essa conversa. Não foi fácil, brigamos em tudo, mas assim. E nossa equipe foi conferir as condições das praças e espaços públicos aqui na capital. Isso e muito mais, a partir de agora, no Meio Dia Catarina, desta quinta-feira, 29 de junho. Meio-dia e 32. Hoje tem a participação do prefeito Camilo Martins, prefeito de Palhoça, em entrevista conosco daqui a pouquinho. E você pode participar já desde agora mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, né, Gustavo? Exatamente. Lembrando sempre o número então do nosso WhatsApp, Sibeli, 48996087554. Você, morador de dúvidas sobre a administração do município, problemas na sua rua, ou até mesmo quer fazer algum elogio à administração do prefeito, alguma coisa que está dando certo por aí, então entre em contato conosco desde já, via WhatsApp, que aos poucos a gente vai separando as perguntas. E tem uma matéria hoje, né, Sibeli, que vai mostrar a realidade das nossas pracinhas aqui na capital. Isso, daqui a pouquinho. E aí também tem enquete no Twitter, no Facebook. Enquete não, tem uma interação que a gente quer que você participe conosco, falando como é que está a situação das pracinhas aí próximas do seu bairro. A Karina Copp foi fazer um levantamento aqui na cidade, a gente já tem algumas informações, mas a gente quer saber a sua opinião. É isso aí. E para você interagir conosco sobre essa questão das pracinhas, a matéria é sobre aqui Florianópolis, mas pode ser para o estado todo, viu? Aí você pode interagir conosco ali via o Twitter, @Meio-Dia Catarina, e também através da nossa fanpage no Facebook, /Meio-Dia Catarina. Dê detalhes aí, fale da sua pracinha, se ela é bem cuidada, se ela não é. Enfim, queremos a sua participação. Tá certo, contamos com a sua participação aí durante todo o nosso programa. E a gente começa falando sobre uma paralisação que está programada para sexta-feira, uma paralisação nacional que deve ter adesão de diversos setores. E o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de Florianópolis, o Sintraturb, anunciou que o transporte coletivo vai parar na Grande Florianópolis durante parte da manhã de sexta. É isso mesmo, Karina Copp? Boa tarde. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde a todos. É isso mesmo, o transporte público vai parar aderindo a essa greve geral. O Sintraturb já anunciou que vai parar das 8 da manhã até as 11 horas da manhã e também à tarde, das 3 até as 5 horas da tarde. Por isso, quem precisa utilizar o transporte público em Florianópolis precisa ficar atento. A Prefeitura, assim como em outras greves e outras paralisações que já aconteceram do transporte, vai disponibilizar mais uma vez o transporte alternativo através das vans. Então, quem precisar utilizar esse transporte, é preciso se organizar. O transporte alternativo para quem vai para o sul da ilha e para o continente, vai sair ali bem em frente ao terminal Rita Maria, da rodoviária, né? E quem vai para o norte e leste da ilha vai sair mais ou menos do mesmo local, só que do outro lado da pista, embaixo da passarela. Já quem vai para a região central da ilha, isso incluindo UFSC, Agronômica, Saco dos Limões, Trindade, a saída é de frente ao Camelódromo Municipal. Lembrando que as passagens têm valores diferentes dependendo do local para onde a pessoa precisar ir. Quem vai para o continente e região central, a passagem vai estar custando R$ 5,00. Já quem vai para o sul, leste e norte da ilha, a passagem terá o valor de R$ 8,00. Essa greve geral, convocada em todo o país, deve acontecer em diversas cidades, principalmente nas capitais. Já aconteceu recentemente e novamente
é uma forma de mostrar o descontentamento com relação às reformas trabalhista e da Previdência apresentadas pelo governo federal. E a gente amanhã vai estar na rua acompanhando essa greve geral que deve acontecer e deve mexer aí com muita gente que depende do transporte público aqui em Florianópolis. Sibeli. Tá certo, Karina, obrigada pelas informações. A Karina segue acompanhando. E a gente sabe o quanto complica a vida aí do trabalhador quando o transporte coletivo para. Então amanhã é preciso atenção para quem tem que sair à rua, né? Os trabalhadores, tanto no início da manhã quanto no fim da tarde. O trânsito já promete ser bastante complicado. Olha só, o Gustavo já está recebendo vários recados em relação à entrevista com o prefeito Camilo Martins, que a gente tem daqui a pouco, e também sobre a situação das pracinhas no seu bairro. O que eu peço é que você coloque o seu nome e a sua cidade sempre que mandar as mensagens, para que a gente possa ler o recado completo, né, e dar o crédito a você. A onda de furtos em estabelecimentos comerciais tem tirado o sono dos moradores de Videira, uma cidade normalmente tranquila e que registrou de domingo até ontem 5 furtos. Estas imagens das câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento exato em que um dos estabelecimentos no centro de Videira é arrombado. Observem que o rapaz tenta por diversas vezes quebrar o vidro com uma pedra, até conseguir. De sábado até nesta quarta-feira, 4 furtos foram realizados em bar, lojas e um clube social de esporte e recreação. A gente já teve algumas ocorrências que logrou identificar os envolvidos e efetuar a prisão. No próprio sábado mesmo já houve um furto, estabelecimento que a guarnição na madrugada conseguiu efetuar a prisão. Outros fatos a gente utilizou do sistema de vídeo monitoramento, então, para identificar, e em todos os envolvidos, né, estão sendo encaminhadas essas informações para a Polícia Civil, então, para fazer a investigação e, posteriormente, fazer os mandados de prisão dos envolvidos. Policiais estarão realizando rondas no centro pela manhã, à tarde e à noite. Não só trabalhando nos horários comerciais, mas também intensificando abordagens e buscas na madrugada, que é onde tem acontecido alguma dessas ações. E, após o crime, entre em contato com a Polícia Militar o mais rápido possível, né, acionar o 190 para que a gente inicie a busca e consiga efetuar o flagrante. Embora a Videira tenha pouco mais de 40 mil habitantes, ainda é considerada segura e com baixo índice de criminalidade. É um trabalho constante, é um trabalho que é o resultado de problemas sociais, né, problemas econômicos, que acabam respingando na área de segurança pública. Mas a Polícia Militar vai continuar trabalhando para que encerre essa onda de crimes e a comunidade tenha uma sensação de tranquilidade e uma sensação de segurança. Que bom, é isso que toda a comunidade de Videira espera, que a cidade volte a ter a tranquilidade que sempre teve. Um jovem de aproximadamente 18 anos morreu após cair de um precipício de cerca de 15 metros no costão sul da Praia do Rosa, em Imbituba, no sul do estado. A gente tem imagens do resgate aí do Corpo de Bombeiros, o helicóptero Arcanjo trabalhando. O corpo foi encontrado por pescadores ontem. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o corpo do rapaz, já que o local era de difícil acesso. Conforme a equipe dos bombeiros, testemunhas comentaram que o jovem não havia voltado para casa desde a noite de terça-feira. Em Lages, no Planalto Serrano, o julgamento dos investigados por corrupção iniciou nesta semana. A Operação Águas Limpas investiga um suposto crime de recebimento de propina e fraude em licitação na Secretaria Municipal de Águas e Saneamentos. O ex-prefeito de Lages, Eliseu Matos, é um dos investigados. O Alan Borges tem mais informações. Em Lages, as testemunhas envolvidas na Operação Águas Limpas estão começando a ser ouvidas. A operação apura um suposto esquema de fraude em licitação e recebimento de propina na Secretaria Municipal de Águas e Saneamento, a Semasa. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, a primeira audiência de instrução aconteceu na segunda-feira na 2ª Vara Criminal do Fórum de Lages. As testemunhas foram interrogadas e a sessão durou 9 horas. Um dos principais nomes é do ex-prefeito de Lages, Eliseu Matos, que ficou preso em 2014, quando a operação realizada pela GAECO desencadeou quando Antônio Simas, ex-motorista de Eliseu, foi preso no momento em que recebia uma mala de dinheiro de empresários da Viaplan, empresa que tinha contratos com a Semasa. Os advogados de defesa dos réus criticaram algumas acusações, porém o Ministério Público diz que todas as provas são contundentes. De Lages, Alan Borges.
Obrigada, Alan. O Alan segue acompanhando essas informações. Santa Catarina está entre os estados com a maior taxa de mortes por acidente de trabalho. O aumento da terceirização está entre os fatores que podem piorar ainda mais essa estatística. 2 mortes a cada 3 dias. Foram 2.471 ocorrências fatais por acidentes de trabalho registradas entre 2005 e 2014, no levantamento mais recente do Ministério da Saúde. Com esses números, Santa Catarina tem a maior taxa de mortes por acidentes de trabalho no sul do país e é o 4º estado do Brasil no ranking. Mais da metade dos acidentes foram com meios de transporte, seguidos de quedas, impactos e explosões. Então, eu acho que realmente nós temos que trabalhar com prevenção, mas concomitantemente com fiscalização e repressão, né, de situações que podem ocasionar os falados acidentes. Porque acidente dá uma noção de uma questão fortuita que não pode ser evitada, o que não acontece na verdade, né? A grande maioria dos casos podem sim ser evitados. No período pesquisado, Joinville registrou 184 mortes, seguida de Itajaí com 95, Criciúma 78 e Blumenau com 77 mortes. Nesses números estão incluídos profissionais de carteira assinada e trabalhadores informais. Do total, 6 em cada 10 não tinham vínculo empregatício formal. Nós verificamos que o nível de proteção da empresa contratante invariavelmente é maior do que das terceirizadas, né? Aí, a se aplicar a nova lei da terceirização, né, nós vamos verificar fatalmente, né, um decréscimo do nível de proteção. Segundo a Coordenadoria do Serviço de Saúde do SESI, o Serviço Social da Indústria de Santa Catarina, o número tem diminuído através de programas realizados junto às empresas do Estado, e a conscientização dos empresários e trabalhadores tem aumentado em relação à importância do tema. A promoção da saúde, como toda saúde, tem que ser olhada de uma forma integral, né? Tanto a promoção da saúde, a prevenção, como também as questões ambientais de segurança no trabalho têm que ser olhadas de uma forma integral. As empresas têm investido cada vez mais nesse ramo. O nosso trabalho é para que essa agenda suba para um nível cada vez mais estratégico e a gente continue avançando nesses indicadores, que já demonstram uma melhora nos últimos anos, né, de acidente. No entanto, o cenário continua preocupante. O Ministério Público do Trabalho investiga 227 empresas reincidentes com acidentes de trabalho. Além disso, 4 em cada 10 empresas fiscalizadas em 2016 descumpriram alguma norma de regulamentação de segurança. Nas raras ocasiões que são identificadas situações de risco, elas voltam a acontecer porque o que se paga de multa é infinitamente inferior ao investimento que a empresa deveria fazer para evitar aquela nova situação. Então, ela continua pagando a multa. Então, os valores são insuficientes, né? Isso dá conta que a legislação protetiva ela ainda não é adequada. Segurança no trabalho tem que ser prioridade, principalmente para esses trabalhadores braçais, né? Que bom que o Ministério Público está sempre atuando nessa área, investigando as empresas, e a gente quer que esse número diminua. E tem uma instituição que a gente tem que dar valor, não só aqui em Santa Catarina, mas como em todo o Brasil, Sibeli. O Ministério Público são uma das grandes instituições, é uma das grandes instituições do nosso país. Já quero dizer o seguinte, olha, estou até cansado. Já chegou bastante pergunta, eu vi o nosso WhatsApp para o prefeito Palhoça, Camilo Martins, para você que não sabe, então, ligou a TV agora há pouquinho, né, Sibeli? Hoje, daqui a pouco, nós vamos entrevistar o prefeito de Palhoça, Camilo Martins, muito obrigado pela sua audiência. Muita gente mandando pergunta, só peço desculpas que hoje, Sibeli, não estou conseguindo pelo menos dar um bom dia para o pessoal no WhatsApp. Eu só estou olhando, você vai mandando sua pergunta e vou ali copiando para a nossa área onde a gente separa essas perguntas. Então, muito obrigado a participação de todo mundo. E tem também participação lá no nosso Facebook sobre uma das nossas matérias de hoje, Sibeli, que é... aquela do parquinho. A Karina Kopp foi hoje de manhã, nossa equipe foi dar uma verificada na situação das praças e dos parques dos bairros. E você, a gente quer a sua participação conosco em relação a isso. Como é que tá o parque da sua rua, a praça da sua rua, o parquinho que as crianças frequentam? Pois é, aí a pergunta lá na nossa fanpage no Facebook e também no Twitter é assim: a pracinha do seu bairro está abandonada? Conte mais detalhes. Aí o Jalmir Matos, interagindo conosco, colocou assim, ó: feliz do bairro que ainda tem uma pracinha, mesmo que abandonada. Complicado, né? É por aí. Interaja conosco, por favor, que a gente vai para uma rápida parada. Isso, e na volta a gente fala de futebol. É isso aí, sai daí não, 12h46.
12h47, estamos de volta para falar de futebol, começando pela Sul-Americana. A Chape perdeu no finalzinho, né, Gustavo? Que pena, hein, Sibeli? A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Vamos lá então para falar de esporte agora aqui no Meio-Dia Catarina. E começamos falando, como disse Sibeli, sobre a Copa Sul-Americana. Olha só, o jogo foi ontem na província de Buenos Aires. Tivemos Defensa e Justiça. E o placar foi 1-0 para a equipe portenha. A Chapecoense perdeu. É apenas a estreia do Verdão do Oeste. Claro, ainda teremos o jogo da volta, que só vai acontecer lá no mês de julho, né? Mês de julho, famoso foi esse jogo. Pode rolar as imagens aí. O jogo aconteceu lá no estádio dos argentinos. Um estádio um pouquinho mais acanhado, mas é aquele clima de Copa Libertadores da América. Uma competição, inclusive, que a Chapecoense tem já uma certa bagagem, né? Principalmente esse grupo. A Copa Libertadores da América desse ano, né? E ano passado a Chapecoense aí sim, né, naquele fatídico acidente, com exceção aí do Neném, que ainda faz parte do grupo, não jogou a Copa Sul-Americana. A Chapecoense teve as suas chances, mas quem levou a melhor foram os argentinos, incentivados pela sua torcida. Um jogo extremamente truncado, como é uma Copa Sul-Americana. A Chape que busca o título, o bicampeonato dessa competição. E lembrando também que a Chapecoense tinha aí uma especulação da possibilidade de não jogar aqueles amistosos contra a equipe do Barcelona e também disputar a Copa Suruga lá no Japão. Mas a diretoria da Chape confirmou ontem e sim, vai até Barcelona na Espanha, vai jogar com o Barça lá no Camp Nou. Goleiro Jandrei ali fazendo uma defesa, o jogo ia numa boa, até que então o André Giroto recebeu o primeiro cartão amarelo da partida. E a partir daí é que a coisa complicou para a Chapecoense, porque o André Giroto é um cara que a gente sabe mais de marcação e certamente acaba atrapalhando o sistema defensivo, né? Na sequência, olha lá, André Giroto tá aí, vai ter a jogada dele. Deu uma puxadinha no jogador ali, ficou claro, recebeu o segundo amarelo, está expulso fora o Giroto. E com isso a Chapecoense ficou com 1 a menos. E aí o Wellington Paulista ali metendo um portunhol. Por favor, Tico. Não teve nem por favor, Tico, não perdoa não, foi expulso. Né? Aí, claro, torcida portenha é assim, né? Lá em Buenos Aires os caras jogam pedra no gramado, eu quero ver punir, né? Tirar mando de campo, esse tipo de coisa, porque incomodou um bocado aí o goleiro Jandrei, até oferecendo risco, né, pro próprio goleiro. Aí no finalzinho da partida, a gente vai ter já daqui a pouquinho o gol. Foi aos 49 do segundo tempo, o gol da equipe do Defensa e Justiça. Aí é um ataque da Chapecoense, mas a Chape que agora vai voltar a jogar na próxima segunda-feira, aí pelo Campeonato Brasileiro da Série A, vai jogar contra o Fluminense. O jogo acontece lá no Rio de Janeiro. Só na segunda-feira, então, Chapecoense voltando de Buenos Aires. Foi no finalzinho e o gol da equipe do Defensa foi do Stefanelli. Tá aí o gol, 49 do segundo tempo. Que pecado, né? 49 do segundo tempo. O Giroto foi expulso com 7 minutos da segunda etapa e aí foi pressão total dos argentinos. A Chape que em alguns momentos conseguiu equilibrar o jogo, mas não o suficiente para que saísse lá com bom resultado. Tem um jogo da volta agora, como eu disse, em julho, lá na Arena Condá. É apenas a segunda fase da Copa Sul-Americana, a Chape que busca o bicampeonato. E a gente segue falando dos nossos times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos passar para o Avaí, que apresentou ontem o Maicon. Isso, apresentou ontem. O cara já jogou, tá, tudo certo. O Maicon já jogou? Já jogou, mas ele foi só apresentado ontem. E uma das perguntas pro cara que vem aí como um dos grandes nomes do Avaí para a temporada 2017 foi: Maicon, responde pra gente sobre essa negociação, essa quase novela que foi até você chegar ao Leão da Ilha. Não, eu cheguei aqui no mês de maio, alguns conhecidos que eu vi na cidade, né? Então, surgiu a oportunidade de ter uma conversa aqui com o pessoal do Avaí, porque eu conversando com esse pessoal, meu pensamento era de voltar a jogar futebol. E como eles no Avaí abriu as portas para mim, conversando com o Jocelyn, a gente começou a ter essa conversa. Não foi fácil, brigamos em tudo, né, Jocelyn? Mas o mais importante é o que está acontecendo agora, né? A minha apresentação, de estar podendo agora já fazer parte do grupo, de estar podendo ser convocado novamente. Acho que isso é o mais importante. As conversas elas foram longas, o pensamento era de permanecer aqui, até porque sou natural de Novo Hamburgo, mas a minha infância toda foi em Criciúma, então estou perto dos meus familiares. Acho que isso ajudou bastante também para a escolha de ficar aqui em Florianópolis.
Então, estou muito contente. Mas o importante agora é trabalhar e estar sempre pronto. Então, o Maicon, que também durante a entrevista coletiva reconheceu que precisa aprimorar um pouco mais a parte física para jogar em 100%. Ou seja, foi atropelada a estreia do Maicon, né? Uma estreia para ele apagar, ele também falou disso da coletiva, uma estreia para ele apagar da memória, afinal de contas foi na derrota de 3-0 para o Fluminense, com um gol contra dele e um outro gol que a bola acabou desviando no atleta. Ó, próximo jogo do Avaí é contra a Ponte Preta, domingo no estádio da Ressacada, lembrando que antes dessa partida a equipe de marketing do Avaí está promovendo a tradicional feijoada azul. Então para você vai um pouco mais cedo da Ressacada, como aquela bela feijoada, e aí depois na sequência assiste o Avaí encarar a Macaca. Ó, e um detalhe, né? Para esse jogo contra a Ponte Preta, o Marquinhos Santos já está descartado, pois ele foi punido depois daquele rolo no jogo com o Flamengo e tal, que ele entrou em campo, esbravejou e tudo mais. Marquinhos pegou 4 jogos de gancho, um deles a ser cumprido, já é agora domingo contra a Ponte Preta. Falar do Figueirense que teve jogo treino, vamos dar uma olhadinha aí, ó, jogo treino que foi contra o Fluminense de Joinville. Na sequência a gente já vai assistir então esse jogo treino do Figueirense contra o Fluminense lá de Joinville, perdão, agora sim. É o abre aspas da equipe do Criciúma, Rafael Silva falou e disse o seguinte, abre aspas, acho que é competência. Falando sobre o momento, né, do Criciúma, muita gente fala, o que está acontecendo com o Tigre? Para ele é competência. Nosso grupo é bom, trabalhador. No começo da competição os resultados não vinham porque não estávamos em um bom momento. Crescemos muito depois dos resultados adversos e esperamos crescer ainda mais na competição. Tivemos uma evolução grande. O professor Wink tem passado ainda mais confiança, além daquela que tínhamos. Agora manter a sequência boa, pensar no jogo a jogo. Podemos evoluir ainda mais no campeonato. Criciúma que deu uma boa arrancada desde a chegada do técnico Luiz Carlos Link, isso é inegável, e o Rafael acredita isso, a questão de competência. Ah, não é um acaso não, é que a gente de fato está conseguindo colocar em prática o que o professor passa pra gente. Os próximos jogos do Criciúma vai jogar 2 fora de casa, hein? Paradas duras. Vila Nova do Emerson Maria e depois na sequência também fora de casa vai enfrentar o sempre forte Internacional de Porto Alegre, que hoje está dentro do G4, é o 4º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora sim, então a gente vai acompanhar como é que foi o jogo treino ontem lá no estádio Ronaldo Capelli, pode rodar pra gente. O Figueirense que recebeu o Fluminense de Joinville, né? Jogo treino para soltar a rapaziada, aproveitar o técnico Marcelo Cabo, que tem 10 dias até o próximo confronto, né? Figueirense que vai folgar folgar entre aspas, né? Porque já jogou a rodada, jogou na terça-feira e venceu o Londrina. Esse é o gol do Figueira, gol que foi marcado pelo Helder, gol único do jogo treino, 1-0. Helder, pra quem não lembra, ele já tem 18 jogos com a camisa do Figueira, viu? E 2 gols marcados, e esses 2 gols foram marcados naquele 4-2 do Figueirense em cima do Criciúma, lá no Campeonato Catarinense. A verdade é que ele não tem sido muito utilizado pelo técnico Marcelo Cabo, mas aí no jogo treino mostrou trabalho nessa vitória de 1-0 do Furacão. Figueirense apenas se preparando, como eu disse, para a próxima rodada da Série B. 10 dias de intervalo terá o técnico Marcelo Cabo. Vamos dar uma olhadinha numa foto que foi enviada agora há pouquinho para o nosso WhatsApp, dá pra gente ver já? Olha só que bonitinho. Não Marquinhos, zagueiro, né? Pelo amor de Deus, Marquinhos, zagueiro, é pra assustar atacante mesmo. Tem que ter, zagueiro tem que ser assim, um pouco mais cabuloso. Aí quem tá na foto é o filho da Ritiele, lá de Palhoça, o filhinho Eduardo, ali recebendo um abraço e o carinho do ídolo dele, o capitão Marquinhos do Figueirense, que voltou e voltou muito bem pro time. Um grande beijo pro Eduardo, obrigado a Ritiele por ter mandado a foto pra gente aí. Se segue interagindo conosco no WhatsApp. Falar de Joinville, que vai jogar nesse fim de semana, joga contra o Bragantino na estreia do técnico Pingo. Abre aspas para o goleiro Jonathan. Vamos ver o que disse o Jonathan. Botou meio que na conta do Fabinho, hein? Olha lá. Eu já conheci o Pingo. O Fabinho é o técnico que foi demitido. Olha só. Eu já conheci o Pingo. Quando cheguei aqui em 2008, ele era treinador do Júnior. A gente vê que ele tem um trabalho diferente do Fabinho. Ele não quer que a gente não dê chutão. Então quer dizer que o Fabinho mandava dar chutão. Vamos tentar sair jogando mais vezes. Não deixava sair jogando o Fabinho. Ficar mais com a bola. Não era o jogo do Fabinho. É o certo mesmo. Então o Fabinho estava errado. Se não fica só correndo atrás da bola. Então vocês corriam com o Fabinho. Deu pra ver que até o médio dele é diferente do Fabinho. Meu Deus, hein, Jonathan? Que bola conectada no Fabinho, hein? Ou seja, mas tá certo. Se não tava
bom naquele momento. Pelo menos o trabalho do Fabinho não estava dando certo. Não deu certo no Campeonato Catarinense, não vinha dando certo na Série C do Campeonato Brasileiro. O Joinville agiu até, eu acho, um pouco devagar, poderia ser mais rápido na contratação de um outro técnico, porque o campeonato da Série C, sim. Gustavo, mas tu fala que não deve demitir treinador. Bem, mas a Série C é campeonato tiro curto. O cara cochilou, meu, já era, não tem mais chance de classificação, não. Vamos dar uma passadinha então no WhatsApp para ver que eu imagino que a Sibeli esteja, assim como eu estive lá no primeiro bloco, trabalhando um bocado, Sibeli. Olha, eu tô tentando pegar o recado de todo mundo pra gente conseguir passar. A gente vai fazer o possível. Vamos mandar um abraço pra Patrícia de Palhoça, que tá assistindo, mandando um abraço pros palmeirenses. Ela disse que assistiu o jogo e que achou um jogo bonito. O Eliseu e o Diogo também estão conosco, mandaram foto. A Gislaine de Florianópolis, o Everton do loteamento Dona Adélia também tá ligado no esporte. E tem uma perguntinha. Boa tarde, Gustavo Sibeli. Eu acredito no Maicon. Ele vai voltar a ser o mesmo da seleção brasileira. Eu acredito. Daí ele quer saber a sua opinião, Gustavo. Olha só, o Maicon, se ficar na condição física, como ele mesmo colocou nessa entrevista coletiva, já, obviamente não coloca a entrevista coletiva inteira, mas ele colocou, garantiu. Estando na forma física ideal, ele consegue sim ser aquele Maicon que o torcedor brasileiro é acostumado a ver. Porque até o ano passado ele jogou ainda o Campeonato Europeu. Tem outro detalhe, né? Do que ele está jogando hoje, do que jogou, o Leandro Silva é titular absoluto e com sobras para cima do Maicon. Bom, muitos recados agora em relação à entrevista que a gente tem já depois do intervalo, porque já está nos nossos estúdios o prefeito de Palhoça, Camilo Martins. Você pode continuar mandando a sua pergunta, o Gustavo vai selecionando e a gente vai abrir bastante espaço para vocês. É isso aí, agora 1h da tarde, na sequência então a entrevista com o prefeito Camilo Martins. Até já. Voltamos com o meio-dia, Catarina, 1h02. Vamos dar uma olhada como é que está a movimentação nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles? Olha só então. Na ponte Pedro Ivo Campos, que faz o sentido continente-ilha, como sempre a movimentação é um pouco maior, inclusive nas duas faixas de rolamento da direita. Já na ponte Colombo Salles a movimentação está absolutamente normal. Vamos falar sobre interdição. A BR-116 está interditada nos dois sentidos em Santa Cecília, no Oeste Catarinense. O bloqueio ocorreu agora há pouco. As pistas devem voltar a ser liberadas próximo ali das 15 horas. A interdição ocorre para dar continuidade aos serviços de terraplanagem iniciados na última semana. E já está aqui em nossos estúdios o prefeito de Palhoça, Camilo Martins, e a Sibeli está ao lado dele, Sibeli. Prefeito, muito obrigada pela sua presença. A gente já tem muita participação dos nossos telespectadores, inclusive a gente vai abrir um espaço maior para os telespectadores. Palhoça é um município bem grande, eu sei que ele tem um destaque para a indústria e também para a geração do emprego. Eu gostaria de começar perguntando para você qual é a principal demanda da prefeitura nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Sibeli, boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos os munícipes do município de Palhoça e os demais da Grande Florianópolis. O município de Palhoça ele se destaca muito, Sibeli, pelo crescimento. Palhoça passou de 60 mil habitantes para mais de 170 mil moradores nos últimos anos. É uma cidade que se desenvolve muito, é uma cidade muito próspera e houve, desde o dia que eu assumi, nós tivemos um trabalho intenso para mudar o crescimento da cidade. Nós optamos por um desenvolvimento qualificado, um desenvolvimento com planejamento, e isso foi o que nós mudamos. Criamos diversas legislações no município de Palhoça na área da inovação. Hoje nós temos a legislação mais moderna do Brasil, a que dá mais segurança jurídica e a que mais atrai empresas na área de inovação para o município de Palhoça. E hoje nós temos um destaque muito grande nesse segmento. As empresas estão se instalando em Palhoça por causa desse trabalho que foi feito junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso município. Prefeito, eu vou abrir mão das minhas perguntas já para atender diretamente os nossos telespectadores. Tem bastante pergunta aqui para o senhor. O Reginaldo, da Barra do Aririú, está lhe perguntando o seguinte: como fica a questão da Jotur? Pois o povo não aguenta tanta má qualidade. Quando é que acontece a licitação? Isso mesmo. O município de Palhoça tinha um contrato com a empresa Jotur que venceu no final do ano passado. No dia 30 de novembro do ano passado, venceu o contrato da empresa Jotur, essa empresa que é concessionária no município há mais de 30 anos. Eu enfrentei
no meu primeiro mandato, a empresa Paulo Tour. Nós abrimos um processo administrativo, ela tinha muito tempo de contrato ainda, pela má prestação de serviço. E nós revogamos o contrato da Paulo Tour. Agora, o DETER, depois de 2 anos que nós fizemos, fizeram o mesmo com a empresa Paulo Tour. Hoje a Paulo Tour não opera mais nem no município de Palhoça, nem em nenhum lugar. A empresa Jotur, nós temos todo o trabalho feito para lançar o edital de licitação para que possamos contratar uma empresa que vai vencer essa licitação. Porém, o nosso contrato será diferente. Nós estamos optando por ônibus novos, tarifa reduzida, uma eficiência no destino e fim. Então nós temos tudo preparado. Mas nesse interim foi criado a região metropolitana, a superintendência da região metropolitana da Grande Florianópolis. E eu sempre defendi essa bandeira, que é a integração com os demais municípios. Então nós estamos em conversa junto com a prefeita Adeliana, o prefeito Ramon, o prefeito Juliano, o governador Celso Ramos, o prefeito Edésio de Santo Amaro da Imperatriz e os demais prefeitos do entorno, para que possamos fazer um edital único, para que a gente possa ter uma empresa ou um consórcio de empresas operando em todos esses municípios. Eu tenho convicção pessoal que essa é a solução. Para ter um exemplo, Cibele e Gustavo, o morador lá da Barra do Aririu, para ir a Biguaçu, ele tem que vir a Florianópolis, entrar dentro da ilha, para depois ir para Biguaçu, pagando 2 tarifas. E a nossa ideia é que esse morador tenha uma integração, ele saia da Barra do Aririu, vá até uma estação, digamos, em Palhoça ou São José, e já pegue um ônibus indo para Biguaçu. Vai ter mais agilidade, vai ter a verdadeira integração e o principal, além de ter uma única tarifa, vai melhorar a mobilidade da nossa região, que é um caos, chega a ser vergonhoso. Tá certo, a população agradece, né? A gente espera que o quanto antes isso possa acontecer. Prefeito, a gente tem recebido no decorrer dos dias muitas perguntas em relação a um centro de zoonose, se tem alguma novidade, algum projeto previsto que a prefeitura consiga orçar e manter, porque Palhoça tem várias ONGs já que fazem esse trabalho, mas sem o apoio da prefeitura. O senhor tem previsão de algo nessa área? Isso mesmo, essa é uma área que nós temos que dar muita atenção. Nós não podemos hoje deixar que os cachorros que moram em rua se proliferem na criação. E era um compromisso meu no meu primeiro mandato, e nós criamos, inauguramos e está em pleno funcionamento, o Centro de Zoonose no município de Palhoça, onde nós fazemos a castração de todos os animais. Porém, nós não conseguimos dar a vazão do que a população precisa. Nós temos fila de espera, nós temos um trabalho intenso e muitas vezes tivemos alguns problemas com os servidores que lá trabalharam. Tivemos uma médica veterinária que ficou grávida e ela pediu licença e com isso diminuiu a atenção. Mas nós damos muita atenção nesse nosso centro às cuidadoras, que são as que têm preferência, e as pessoas de baixa renda. Mas nós ainda esse ano vamos fazer um convênio com 2 instituições para que possamos fazer uma castração através dessas entidades, essas ONGs que trabalham no município de Palhoça, e muitas delas até em São José, Florianópolis, para que a gente possa zerar a nossa fila municipal e nós façamos toda a castração desses animais que estão na fila de espera do município de Palhoça. Isso já está orçado, já buscamos o recurso da fonte 100, que é a fonte do recurso próprio da prefeitura. Não é um valor muito alto, mas é um valor que vai zerar a fila. Tá certo, nós vamos acompanhar então ainda esse ano, a gente espera ter novidades nessa área. Eu vou abrir espaço para o Gustavo fazer aí algumas perguntas dos telespectadores, que são muitas, né, Gustavo? Tem bastante. Até gostaria de pedir desculpas, né, questão de atenção no WhatsApp, porque hoje realmente está bem corrido. Bastante perguntas. No loteamento Marivone, o Mário César, eu estava procurando o nome dele, é o Mário César, da Praia de Fora de Palhoça. Ele está dizendo assim, no loteamento Marivone ainda faltam ruas para ser calçadas. Tem alguma previsão, prefeito? No loteamento do Marivone, a Praia de Fora, nós temos muitas ruas não pavimentadas. E o município de Palhoça, quando eu assumi, nós fizemos um levantamento contando toda a região do município, seja o sul do município, que tem muita demanda, faltava muita infraestrutura. Nós tínhamos mais de 1.200 ruas não pavimentadas. E isso, num estudo feito, nós não teríamos recurso para realizar todas essas ruas. O que é que fizemos? Fizemos um programa, que é um programa inédito, em Santa Catarina, que o prefeito agora de Tubarão veio, olhou e disse assim: Camilo, pode anunciar, eu vou copiar o teu programa inteirinho, que é o parceria, o nome do programa é Mãos Dadas, Mãos a Obras. A prefeitura entra
com todo o material, o rebaixamento e a drenagem, e os moradores, entre eles, se organizam e pagam a mão de obra e contratam uma empresa para executar. Isso está dando muito certo. E o bairro que mais deu resultado foi na Praia de Fora e na Marivone. Ali, só naquela região, nós fizemos mais de 16 ruas. Eu acho que foi 16 exatamente na região da Marivone. Nós temos essa oportunidade das pessoas procurarem a prefeitura para fazer a parceria. Como também nós estamos agora, lançaremos no dia 2 de setembro, o lançamento de obras para a cidade, algo em torno de mais de 40 milhões de reais, 26 milhões serão obras, recursos que nós estamos tomando de empréstimo do Badesc e do BRDE, e o demais será Fundan e outras que o governo do estado vai nos priorizar, Palhoça. Então nós vamos fazer esse pacote de obra. Mas antes disso, nós vamos ouvir os moradores de todos os bairros, através do Prefeitura com Você, no seu bairro e na sua vida. Fizemos isso no primeiro mandato, estamos voltando no bairro, para ouvir as pessoas, que os moradores sabem os seus reais problemas. Em cima dessas pessoas que vão nas reuniões, nós tiramos a problemática do bairro, fizemos o projeto e executamos a obra. Lá na Barra do Aririu, quando fomos, fizemos. A população queria o Parque da Barra, um posto de saúde e pavimentação. Foi isso que nós fizemos e hoje as pessoas são muito contentes com a administração porque fizemos o que eles queriam. Prefeito, tem também a Jaqueline, mora lá na Praia do Pontal, em Palhoça, está falando assim, ó, relato dela: nossas ruas estão todas cheias de buracos enormes e nada é feito para melhorar e tal. Eu moro na rua 15, na Avenida do Pontal, e hoje mesmo, segundo ela, meu carro estragou os amortecedores por causa dos buracos. Alguma previsão, prefeito, aí para... A gente tem, inclusive, essa é uma das principais reclamações que a gente recebeu nos últimos dias, e falando também na área ali do Aririu. Vamos lá, nós temos 4 problemas muito graves no município de Palhoça. Um deles, Praia do Pontal. Número 2, loteamento Frei Damião. Número 3, passagem Maciambu, atrás do KM2, que é um supermercado, e em frente, na Praia do Sonho, em frente ao Mercado Basqueiro. São 4 localidades que foram obras feitas por pessoas que não respeitaram o parcelamento de solo, fizeram loteamentos irregulares. As pessoas que lá moram são pessoas de boa fé, que compraram seus imóveis numa estrada de chão batido, que não tinha infraestrutura nenhuma. Hoje, eu não estou me furtando como prefeito de executar melhorias, mas assim, por isso que nós temos que fiscalizar essas obras, esses loteamentos irregulares, porque num futuro muito próximo traz um trabalho e um custo muito alto para o município. Na Praia do Pontal especificamente, conheço aquela localidade, minha infância passei nesse local, e ali foi um loteamento que foi feito e nunca terminado. E hoje as pessoas lá estão residindo porque virou um bairro quase completo. Nós temos o projeto pronto e será licitado esse ano totalmente a drenagem da Praia do Pontal, de todo o bairro. E logo em seguida nós vamos fazer a pavimentação de 4 ruas para fazer o corredor de ônibus. Ali nós temos diversas ruas. Nós vamos conversar com a comunidade e explicar toda a situação. Mas a drenagem será feita e a pavimentação de 4 ruas, aquelas ruas, 3 uma no fundo do loteamento e 3 para que a gente possa melhorar essa região. Como vamos fazer no Frei Damião e nos demais bairros que eu falei. E lá no Pontal nós fizemos uma praça para que pudéssemos humanizar. Muitas vezes eles reclamam: prefeito, nós não queríamos a praça, mas fizemos porque não havia um local de lazer para aqueles moradores. E a pavimentação é um compromisso nosso de 4 ruas e toda a drenagem. Eu vou até adiantar, prefeito, que eu não vou conseguir atender a todas as perguntas aqui, evidente. Muito obrigado à nossa audiência. Elisandra Praia de Fora de Palhoça, gostaria de saber se tem projeto para construção de alguma creche municipal, pois tem muitas mães que precisam trabalhar e não tem onde deixar os filhos, segundo a Elisandra. Vamos lá. Nós temos diversos problemas no município, eu reconheço. Nós fizemos muito no nosso primeiro mandato, mas sabemos que temos muito a fazer. Nós temos um problema muito sério em Palhoça, que é a questão da segurança pública. O nosso problema número 1. O problema número 2 é saúde. Número 3 é falta de vaga de creche das crianças. E número 4 é pavimentação. Sobre a questão de vaga de creche, quando assumi, nós tínhamos uma fila de espera de 2.200 crianças na fila de espera. Fizemos um trabalho intenso, um convênio
aumentamos o convênio com as associadas, com as conveniadas para aumentar. E chegamos ao número de 2.000 novas vagas de creche no município de Palhoça. Por incrível que pareça, tínhamos que ficar com 200 crianças na fila de espera. Esse número foi para 4.000, porque nós temos muitas pessoas que não se inscrevem e não sabem ou não procuram. E quando começa a anunciar mais vaga de creche, o que acontece? Eles procuram muito mais. Isso é um problema que não é só do município de Palhoça. Fui pesquisar, é um problema de Brasil. Nós estamos com muita falta de vagas de creche em todos os lugares. Nós estamos trabalhando sim, mas sabemos que mesmo nós abrimos muitas vagas, nós vamos ter sempre pessoas esperando. Palhoça tem um problema diferente. Muitas pessoas estão procurando a nossa cidade para morar. Nós saímos dos 60 mil, estamos com 170 mil habitantes. A tendência é aumentar muito mais. Para ter uma ideia, num único empreendimento que foi inaugurado recentemente, vieram 500 novas famílias morar em Palhoça. 70% delas não eram morador de Palhoça. Então representa que, mesmo fazendo muito mais, nós vamos ter sempre esse problema. Mas nós, até o final do ano, inauguraremos 4 novas creches com 600 novas vagas. E vamos agora encaminhar para a Câmara de Vereadores a compra, o projeto de lei para que possamos comprar vaga de creche da iniciativa privada pelo período da manhã. Prefeito, é claro que nem tudo são críticas também, como por exemplo o Valmir Antônio Rensing. Ele fala: obrigado, Prefeitura de Palhoça, pelo serviço prestado ao bairro Bela Vista, Rua Paraná. Paraná? Ele colocou Pará aqui, então, perdão. É, Rua Paraná. Nós estamos fazendo diversas obras, eu quero aqui aproveitar a oportunidade. Sei que não vou conseguir responder todas as mensagens, que são muitas, mas me coloco à disposição para retornar aqui outras vezes. Mas dizer, nós estamos com diversas obras no município. A Rua Paraná era uma delas, que era um problema sério. Como também temos a Geral do Caminho Novo, que é uma obra que teve um problema na prestação de contas junto ao governo do Estado. E a obra parou. A empresa não quis tocar a obra enquanto não resolvesse esse problema. Eu trabalho todos os dias para que esse problema seja solucionado e em breve nós possamos entregar mais essa obra para a comunidade do Caminho Novo. Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que Palhoça é destaque e atrai cada vez mais indústrias, também é destaque na geração de emprego. A gente sabe que é um município grande, o desafio também é grande, é proporcional ao tamanho do município, mas o senhor vem fazendo um bom trabalho e a gente segue acompanhando o andar aí dos trabalhos da Prefeitura. Eu agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez estar aqui, sempre me coloco à disposição para que a gente possa vir no programa aqui do meio-dia na TV BV e dar os esclarecimentos à sociedade palhocense. Tá bom, prefeito, eu agradeço a sua participação, sucesso, e as portas estão abertas, viu? Obrigado. Muito bem, olha só, a seguir a nossa equipe foi conferir as condições das praças e espaços públicos aqui na capital. Será que elas estão boas ou não? Daqui a pouco, então, essa matéria que é de Karina Kopp. 1h18 e a gente volta já. Muito bem, 1h20. Muito obrigado pela participação de todo mundo que interagiu conosco via redes sociais durante a entrevista do prefeito Camilo Martins, de Palhoça. As perguntas, nós conversamos agora há pouco, inclusive, com a assessoria de imprensa do prefeito já. Todas as perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo serão encaminhadas para a assessoria de imprensa para, numa possibilidade, aí a gente espera que assim aconteça, um retorno da prefeitura para vocês aí que participaram e interagiram conosco. Deixa eu aproveitar também e mandar um forte abraço ao Alô Luiz. Ele é meu porteiro, viu, Sibeli? Não perde um programa. E ai que não assista, viu, seu Luiz? Tu que não assista, tá pensando o quê? Tá certo, aí um abraço então pro seu Luiz, sempre assistindo o Meio-Dia Catarina. Olha, o Gabriel Chiru foi até o Desk para esclarecer as informações em relação à lista divulgada errada. Agora as coisas já foram normalizadas por lá e ele tem mais informações. Bom, vou conversar com a Rosângela Machado agora, que ela é coordenadora do vestibular da UDESC. Rosângela, boa tarde. O que aconteceu exatamente? Boa tarde. Nós temos uma empresa que é contratada por meio de processo licitatório para fazer todo o processamento do vestibular EAD e, por um equívoco, ela lançou uma listagem equivocada. Primeira vez que isso aconteceu com a UDESC? Sim, primeira vez.
E o que acontece a partir de agora com esses alunos que tiveram o nome colocado na primeira lista e que depois foram retirados? Eles apenas deixam de compor o listão e passam a figurar numa lista que a gente chama de lista de chamada subsequente, se houver essa chamada subsequente. Tá aí as informações direto da fonte. E como está a praça perto da sua casa, no seu bairro? Muitas estão sendo revitalizadas e dando um novo visual à cidade. Mais de 100 espaços públicos já foram adotados por empresas privadas. A gente colocou também nas nossas redes sociais um pedido aí de interação para que você fale como está o espaço na sua rua. Mas a gente começa pela reportagem da Karina Coupe. Quem passa por algumas praças de Florianópolis logo percebe que o local precisa de uma revitalização. Tem calçadas quebradas, canteiros sem pinturas, grades caídas, mato crescendo e lixo pelo chão. São quase 200 espaços públicos esperando por reforma. Reforma que tem vindo da iniciativa privada. Muitas empresas têm adotado as praças da capital, dando vida ao local antes abandonado. A gente tem os espaços para serem adotados, mapeia todos eles e depois a gente procura os empresários da região onde está a praça para buscar a adoção desse espaço. Então, normalmente as empresas que atuam naquela região têm interesse em ter um espaço bonito perto dos seus empreendimentos, que também, de uma certa forma, é o contato deles com a comunidade através da praça. Isso serve também de cartão de visita. Hoje, 112 locais públicos estão sob os cuidados de empresas privadas. Somente neste ano, 12 já foram adotados e a meta é chegar a 30 até o final do ano. Quando a empresa adota, ela pode apresentar o projeto que ela deseja para aquela praça em comum acordo com a comunidade, ou pode pegar um projeto que a prefeitura já tem e implantar. A Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Praça dos Bombeiros, foi adotada há pouco mais de um ano. De lá para cá, o espaço mudou bastante. Virou um cartão postal da cidade. No local, há um parque seguro para as crianças, Wi-Fi para os visitantes se conectarem à internet, bancos e lixeiras, diversas flores e até o chafariz voltou a funcionar. Quem ganha somos todos nós, né? Principalmente aquela comunidade, aquela localidade. A empresa, adotando aquele espaço público, ela valoriza todo aquele entorno, né? Trazendo mais segurança e mais qualidade de vida para todos os moradores. A iniciativa público-privada tem dado muito certo, até porque depois dos espaços serem revitalizados, eles precisam receber manutenção constante. E assim, as praças adotadas estão sempre bonitas e bem cuidadas para o uso da população. Esse que é o nosso intuito também, de a Florianópolis não só gerir junto com aquela adoção, a gente fiscalizar e promover cada vez mais aquele espaço mais belo para aquela comunidade. Tá aí um bom exemplo, que bom se todas as praças e pracinhas fossem cuidadas como as que são quando são terceirizadas, né, adotadas, né, Gustavo? Exatamente, eu acho bacana, de fato, essa parceria entre o poder público, o setor privado. Acho que tem que sim ter essa contrapartida, afinal de contas as empresas tiram proveito do município e vice-versa. Pois bem, mas a gente observa também que há uma escassez muito grande desse tipo de atrativo aqui em Florianópolis, Sibeli, né? Você viaja em algumas outras capitais do Brasil, como por exemplo Curitiba, então nem se fala, né? É um exemplo de arborização e praças bem Porto Alegre cuidadas. também, Porto Alegre, grandes espaços, né? E estamos falando só de duas cidades aqui próximas, duas capitais, as mais próximas de Florianópolis. A verdade é a seguinte, quando se tem um espaço que é próprio, que é legal e que é bacana, as pessoas frequentam. A maior prova disso é que todo sábado e todo domingo, por exemplo, o Parque de Coqueiros está lotado, né? Você não consegue lugar para estacionar o carro. Do mesmo modo, o Jardim Botânico aqui de Florianópolis tem sido cada vez mais, apesar de ser inaugurado meio que nas coxas, né? Não completaram a obra, né? Foi rápido o negócio ali, mesmo assim as pessoas têm ido, ou seja, se tem um espaço, né, as pessoas vão. E convenhamos, não são custos absurdos aí para você conseguir reformar uma praça. É questão de prioridade, né? Quando você prioriza o pagador de impostos, né? Quando você prioriza o seu cidadão e os bairros, dá sim para investir. Só para lembrar aqui, por exemplo, sou morador do bairro Balneário. Aquela região, a pracinha do Balneário, está uma vergonha. E é um espaço tão bacana, um espaço tão grande. Eu, por exemplo, passei minha infância ali e lembro daquele espaço muito bem conservado. É uma pena que hoje sirva apenas para consumo de drogas.
assim como outros locais, né? Que tem Exato, aqui eu lembrei parecido. Exatamente, aqui eu lembrei só da Praça do Balneário, por isso que a gente pediu a participação do nosso telespectador, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Twitter, para dizer outros locais aí que eu imagino que não são poucos em Florianópolis, outras pracinhas que estejam abandonadas. É isso aí. E para quem gosta de vôlei, mudando de assunto, uma ótima oportunidade de conhecer a seleção brasileira sub-23. Será em Videira, Brasil e Argentina. A repórter Camila Constantino está acompanhando tudo isso. Vamos conferir. Boa tarde, Cibele. O Desafio Internacional de Vôlei vai acontecer nos dias 6 e 8 de julho no Complexo Marafon, antigo Medalhão aqui em Videira. O Sub-23 de vôlei será entre Brasil e Argentina. Os ingressos já estão à venda nas lojas de artigos esportivos e também pela internet. O primeiro lote custa R$30, o segundo R$40 e meia entrada R$15 para crianças e idosos. E é claro que nós fomos às ruas para saber o que as pessoas estão esperando do jogo Brasil e Argentina. Olha só. Não, bacana, né? Algo bem diferente para a cidade. É algo com certeza que além de proporcionar, chegamos mais status para a cidade, tá motivando o esporte dentro da cidade, né? Uma rivalidade que supera qualquer outro jogo, né? Com certeza vai ser bacana demais. Poxa, Camila, achei ótimo, é uma oportunidade incrível, sempre quis ver um jogo da seleção. Já comprei ingresso e vou no jogo. Lembrando que o jogo começa às 20 horas e é o último amistoso aqui no Brasil antes do Mundial, que acontece em agosto no Egito. Voltamos ao estúdio. Fica aí o convite, então, da Camila, e logo ela traz mais informações para vocês sobre isso. Se bem um esporte que dá certo no Brasil é o vôlei, né? Quantos frutos já foram colhidos. Aliás, muito bem administrado, diga-se. E a moradora Margarete Rodrigues, da rua Frederico Afonso, no bairro Ponta de Baixo, mandou um vídeo pra gente que mostra a falta de limpeza na rua e nas calçadas. Olha isso, velho. Ratos e lixo também preocupam os moradores, porque tem, segundo ela, uma casa abandonada nessa rua, como mostra o vídeo que você acompanha aí. Pois é, aí a prefeitura tem que tomar as providências para descobrir, primeiro, quem que é o proprietário. Não dá para simplesmente abandonar a casa, né? Você não pode fazer isso. Tem que tomar as providências. Tem uma casa desocupada é uma coisa, agora a casa completamente abandonada, tá para vender, tudo bem, mas do mesmo modo, até ela ser vendida tem um proprietário, né? Se quiser vender, tem que deixar pra... E se quiser vender também, meu amigo, lembra o Mu aqui, tu deixa ela caprichadinha que vai vender melhor, porque você quer que vai comprar, né? E além disso a gente vê o lixo na calçada, né? Alô, Prefeitura de São José, né? O pessoal aí que faz a fiscalização. Sim, a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura, que disse o seguinte: a Secretaria de Infraestrutura enviará nos próximos dias uma equipe à rua Frederico Afonso para a limpeza dessas ruas e calçadas que a gente vê aí. E a Secretaria de Urbanismos e Serviços Públicos, o SUSP, encaminhará uma equipe ao local para notificar o proprietário do imóvel para providenciar a limpeza do terreno. Nos próximos dias é tão difícil assim pegar um carro da Prefeitura e ir lá notificar e acabou, resolveu? Olha, a gente espera receber um vídeo aí da moradora Margarete ou dos outros moradores mostrando que a situação mudou, né, Gustavo? Daí a gente mostra aqui. Exatamente. E relaxamento, né? Relaxamento. Olha, ficamos por aqui. Amanhã, sexta-feira, tem mais Meio-Dia Catarina. Pra você, uma ótima tarde de quinta-feira. Tchau, gente, e até amanhã.